É. Bom, pode ser que entre gente posteriormente aqui, né? Deixa eu só ver um detalhezinho aqui. Peraí, só um momentinho. Hum, E, bom, para nós dar continuidade, então, a gente pretende, por exemplo, hoje, terminar a fase 15 do MSA, e na próxima a gente fazer a 16, e aí, teoricamente, a gente termina. Mas 2025 é um outro ano, vai ser uma outra pegada, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer até lá, né? Mas certamente Deus vai preparar outras estratégias da gente poder trabalhar junto. Talvez 2025 a gente vai focar mais um trabalho assim com reuniões técnicas, com orquestra. Não sabemos ainda. Vamos ver como é que Deus vai tomar o caminho, tá? Mas hoje, como a gente quer falar sobre a fase 15, eu sei que praticamente nenhum de nós ainda está nos seus genes na fase 15. Mas é importante a gente ver antes, entre nós aqui, vermos a fase 15 e entendermos o que que ela quer dizer e o que que a gente pode aplicar nos genes que virão no futuro, mas também no nosso dia a dia, no nosso ensaio, no nosso próprio gen, no ensaio do gen, na execução dos hinos no culto também. Tudo isso que a gente vai ver hoje, a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, eu vou inicialmente compartilhar com vocês a tela aqui, ó, e a gente vai discorrendo do assunto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim, tá aparecendo. sim. Maravilha. Então vamos lá, então. Vamos acompanhando junto aqui, vamos conversando e vamos dialogando aqui, ó. Então a fase 15, inicialmente, ela vai falar sobre andamento. E olha, gente, vou falar para vocês, eu sou músico há 40 e lá vai picos de anos. E desde o primeiro dia que eu fui músico, sempre se falava assim: andamento, 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 olha o andamento, cuide do andamento, esse andamento, esse andamento. Então, o que que é essa bendita palavra andamento, né? O que que significa isso? Então, o andamento é a velocidade que é indicada para qualquer obra, qualquer peça, e essa velocidade ela é indicada no início da obra musical, no início da peça. Então, quando se vai começar a execução da música, da partitura, lá no início da partitura, uma das primeiras coisas que está escrita lá é a indicação do andamento. Tá? E por tradição histórica, cultural e etc. e tal, essas palavras que indicam essa velocidade, esse andamento, elas são escritas em italiano, tá? Porque foi lá na Itália, lá no século 10, 11, ano 1100, que começou a se formar esse arcabouço da teoria musical que nós temos hoje. Então, por uma questão histórica, cultural, as palavras que indicam a velocidade, ou seja, o andamento, elas são escritas em italiano, tá? Com palavras como tipo allegro, andante, presto, adagio, e etc. e tal, né? Mas também nós podemos indicar essa velocidade por números, ou seja, por através de numeração que indica batidas metronômicas. Tá? Nos nossos hinos, no nosso hinário, nós não usamos essas palavras italianas. Allegro, andante, presto, adagio, largo, larghetto. Não. Nós usamos marcações de velocidades metronômicas. Mas se nós formos pegar lá na literatura e até no próprio MCA, existe uma certa correlação entre estas palavras e a velocidade metronômica. E um detalhe importante, quando nós colocamos quando foram colocadas essas velocidades lá no nosso inário, que elas estão entre parênteses, né? Ou seja, mínima e máxima,
ela está nos dando uma indicação de qual é o limite desejável de execução daquele hino. Ou seja, qual seria a velocidade mínima que esse hino deveria ser executado e qual a velocidade máxima desse hino a ser executado. E agora eu vou dar uma palhinha para vocês que aqui no MSA não fala, tá? Mas lá, quando foi elaborado o Inário 5, nas reuniões, foi nos passado. Essas velocidades aí, gente, elas não foram determinadas pensando em nós, músicos ou organistas. Não. Elas foram feitas, foram determinadas pensando na irmandade, em quem canta. Ou seja, de que se eu cantar na velocidade mínima do hino, eu consigo fazer toda a frase sem respirar no meio. E se eu cantar na velocidade máxima, eu consigo articular as sílabas de modo inteligível, certo? Então, a primeira coisa que tem que ficar muito bem clara, esses limites de velocidade não é uma comodidade nossa dos músicos. Ah, eu vou tocar aqui porque esse aqui fica mais legal para mim. Não. Elas foram pensadas no canto, ou seja, na pronúncia das vozes. E lembrando sempre que pensando nisso, se a mínima ela é cômoda para cantar sem respirar no meio e a máxima para articular, qual que seria a velocidade desejável para cantar? Que ficasse no meio. Ou seja, eu respiro tranquilo, mas também não atropelo as sílabas, certo? Então, sempre que a gente trabalhar no meio, ou seja, na velocidade média, vai ser uma velocidade boa para se cantar e, obviamente, logicamente, vai ser uma velocidade boa para se tocar também. Tá? Então, isso aí, eu acho que é o ponto-chave, né, de pensar na questão de velocidade. Aí eles colocam aqui um exemplo do hino 2 do Inário. O hino 2, gente, é um hino extremamente simples, né? Eu acho que não tem quem tenha dificuldade em tocar e cantar o hino 2. Então, no hino 2 ali, por exemplo, ele tem uma marcação de velocidade, ó. Ou seja, a mínima seria 60 semínimas e a máxima seria 80. Lembrando sempre que isso aí são valores desejáveis, né? Ou seja, o hino poderia ser executado durante os santos serviços, os cultos, né? Em qualquer andamento dentro desses limites. Ou seja, entre os 60 e o 80. Mas se recomenda que ele fique dentro dessa velocidade média, 69, vamos pensar assim, ó, 70, entre 60 a 80, 70, né? Se ficasse nesse meio aí, ó, seria o ideal. Mas, seja qual for o andamento que for escolhido ou executado, o mais importante é que todas as figuras tenham os seus valores respeitados. Ou seja, não adianta eu querer acelerar a velocidade e numa nota que é mais longa eu dar menos, ou diminuir a velocidade e na nota que é mais longa eu dar menos, ou vice-versa. Ou seja, eu tenho que respeitar o valor das figuras. E o grande problema é que quando a gente faz uma velocidade mais lenta, é difícil dar o valor da figura longa, porque cansa. Então a gente dá um valor menor. Então a gente faz assim, por exemplo, bem lentão, ó. Lá, irá, 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 lá. A gente não dá aqueles dois pulsos completos, né? Que esse é um grande problema. Tá? É, outro detalhe que tem aqui também é que. Peraí, está me aparecendo. Só um momentinho, peraí. Aqui, eu volto aqui. Então, assim, em qualquer andamento. Opa, perdão. Em qualquer andamento, mesmo na meia hora, a meia hora agora é a questão das organistas, né? Em que o órgão eletrônico a realiza numa velocidade mais lenta, a proporção deve ser respeitada. Então, agora eu vou pedir para a irmã Silvia falar um pouquinho sobre a questão dessa velocidade mais lenta. O que que é essa velocidade mais lenta e qual que é o problema que tem entre respeitar essas proporções aí?
Bom, o problema da meia hora é exatamente o andamento, né? Qual é o andamento da meia hora? Só um pouquinho, vocês estão ouvindo ela? Sim. Tá, beleza, pode continuar então. Então, qual é o andamento da meia hora? Normalmente, a gente sugere um pouquinho abaixo da mínima, 20%. Às vezes, esse 20% ela fica muito próxima da mínima. E às vezes fica muito longe. Então, a gente tem que ter o bom senso também. Usando esse mesmo hino 2, além da proporção que o Ibanez fez ali, ele cortou o valor da mínima, nós fazemos o contrário também. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ou seja, há vários andamentos. Vamos até citar aqui, acho que a gente vai falar um pouquinho depois, mudança de andamento, né, agógica, em pequenos trechos. E a gente mudou completamente a célula rítmica que estava escrito ali. Né? A gente diminuiu o valor e aumentou também o valor. Quando a nota, a figura tem um valor maior, a gente diminui. Quando ela tem um valor menor, a gente aumenta. E isso a gente tem que entender que andamento não tem nada a ver com valor de figura. Andamento é uma coisa, proporção é outra. Eu posso fazer rápido e não vai mudar minha proporção. Posso fazer lento e não vai mudar minha proporção. Então, o ideal disso da meia hora, quando a gente for fazer meia hora, mesmo os irmãos, quando forem pedindo um exemplo no ensaio, por exemplo, usa-se o metrônomo, né? Para ficar, ó, o andamento é esse, tá? Não pode sair disso. Lógico que os irmãos agora, os encarregados ali, os músicos ali, os instrutores vão pegar o metrônomo lá na hora da meia hora e ficar lá, né? Ó, a irmã Silvia ali, ó, ela falou uma coisa e fez outra, né? Não é esse o objetivo. O metrônomo é para a gente ter uma noção, certo? Muito bom. Agora, para confirmar tudo isso que a irmã falou, olha só o que fala no segundo parágrafo agora. Ó. O intérprete, quem é o intérprete? Somos nós, os que executam. Deve ficar sempre atento ao andamento durante o culto, pois pode haver uma variação para mais ou para menos em razão do tipo de serviço. Por exemplo, se é uma reunião da mocidade, que nem o Abner, a Isabel e outros que são, o Douglas, que são gente jovem, então vocês estão com o gás ali, ó, a milhão, né? A pressão ali, ó, estão a 120 por hora. Então vocês vão querer tocar mais alegre, mais vivo, porque é a mocidade, é o vigor, é a força da pessoa. Nós, como já estamos na terceira idade, A gente vai querer mais lento, não estamos com esse gás todo, né? Então, dependendo do tipo de serviço, se é uma reunião da mocidade, se é um culto, se às vezes é um culto de um ensaio de hino de funeral, por exemplo, né? Ou se é num outro serviço mais sentimental, pode variar essa velocidade. E mesmo dentro do mesmo culto, gente, dentro do mesmo culto, ou seja, dentro do momento do culto, pode ter mudança. Por exemplo, se é um hino de abertura, se é um hino para oração, se é um hino para palavra. Eu sei que parece difícil isso, mas essa é a diferença de um bom intérprete e de um mau intérprete. Se eu vou cantar ou tocar um hino, ó alma que choras, eu vou usar uma interpretação diferente de um hino que diz: ó marchai soldados, sois de Cristo. Vai ter essa diferença. E isso vai mudar de culto para culto também. Ou seja, a comoção, a emoção, o sentimento espiritual da irmandade durante o culto também vai me ajudar nisso. Por isso, vem no terceiro parágrafo agora, a importância, ó. É essencial que o intérprete fique atento
para não soar num andamento diferente do conjunto. Ah, mas aqui no metrônomo diz que tem que ser assim. E se é assim, eu vou tocar assim. Aí toda a irmandade, toda a orquestra vai de um jeito e eu vou diferente, porque não, mas eu estou certo. Eu sou o certo. O certo é a harmonia do conjunto. Ah, mas ficou fora. Eu estou tocando na harmonia do conjunto, mas ficou muito lento. Ali no culto, naquela execução, não é o momento de corrigir isso. Vamos corrigir isso posteriormente, no ensaio, né? Para acertar. Mas no momento da execução do culto, eu tenho que tirar a minha preferência e mesmo a minha certeza e a minha correção, abandonar isso e pensar no conjunto. Então, eu vou sofrer. Ah, mas ficou lento demais, ficou forte demais, ficou rápido demais. Naquele momento, eu vou, né, tentar levar isso de uma maneira harmônica para que o conjunto fique homogêneo. Bom, mas ficou fora demais. Aí entra a função do encarregado de orquestra, tá, gente? Que vamos deixar bem claro. Se houver qualquer particularidade que destoe do conjunto e que haja uma desarmonia no conjunto, aí sim é função e obrigação do encarregado de orquestra dele se manifestar. Então, ficou lento demais. Isso é tópico de ensinamento, tá? Isso é coisa que é autorizada. O encarregado de orquestra pode se levantar durante o culto, reger o hino para adequar a velocidade, ao andamento, ou a intensidade, ou a expressão que é correta, vai estabelecer esse controle, e quando esse controle estiver estabelecido, ele se senta e o culto continua. Então, assim, ó, não vamos nos preocupar. Ah, mas naquele dia ficou assim, ficou assado. Se houver uma coisa muito fora do normal, que não dá para continuar, com certeza o encarregado de orquestra, que digamos assim, orientado e treinado para isso, ele vai fazer. Mas não cabe a mim, como músico, como executor, ou a mim, como organista, como executor, a querer corrigir isso. Não é minha função. Eu vou me enquadrar no conjunto. Ah, mas eu. Isso é muito, às vezes, preocupante para o organista, né? Ah, mas eu dei a introdução e a orquestra não me seguiu. Paciência. Eu sei que é difícil isso, mas paciência. Naquele momento. Então, como a orquestra não me seguiu, eu vou carcar o pedal lá embaixo, no volume, e vou, ó, botar o que tem que ser. Não, não é função nesse momento. Nesse momento, deixa quieto. Vamos estabelecer o momento correto para executar. Ah, mas ficou fora demais, demais, demais. Encarregado, então, ele vai se levantar e vai colocar a maneira que é correta. Um adendo, quando a gente não está tocando, né? Estou falando nós organistas, a, a gente tem que procurar seguir, nós organistas, procurar seguir os músicos. Se a gente seguir a Irmandade, nós organistas vamos derrubar a orquestra. E é o que tem acontecido aqui na nossa cidade em algumas igrejas. Aí eu coloco meu vozeirão lá, estou seguindo a Irmandade e a orquestra está lá. Procura trazer a Irmandade para o nosso lado. Se nós cantarmos seguindo a orquestra, a Irmandade vai nos acompanhar. Agora, se eu cantar seguindo a Irmandade, porque algumas igrejas têm aquelas irmãs que têm uma potência de voz, mas elas cantam estilo tartaruga. Às vezes a orquestra está a 70 por hora, aquela irmã está cantando a 50. Aí vai dando esse atraso. Quando chega na terceira estrofe, ninguém mais aguenta cantar. E outra coisa, gente, né? Não significa assim, ó, então agora vão dar carta branca e cada um canta do jeito que quer e vão ter que seguir. Não. Para isso existe o ensaio. Então, essas irmãs que cantam com velocidade tartaruga, ou esses irmãos que tocam fora, e que querem botar a maneira que ele quer, nós temos que trabalhar isso nos nossos ensaios e no nosso gen também. Agora a função do instrutor e da instrutora. Como vocês são importantes. Trabalhar no nosso gen para que o músico e organista que está aprendendo, ele aprenda desde o início que ele tem que seguir sempre
a introdução feita pela organista no culto. Então, se nós trabalharmos isso, né, e eu digo para vocês que as organistas estudam muito mais do que os músicos, tá? Mas muito mais. Então, se nós trabalharmos nos nossos ensaios que a orquestra e a irmandade deve. Por quê? Por que foi criada a introdução? A introdução foi criada para isso, para dar a altura do hino e dar a velocidade, dar o andamento. Então, se nós prestarmos atenção na introdução que o organista deu e nós tentarmos sair o mais próximo daquilo, que eu digo para vocês que em 80% dos casos isso não acontece, porque um está ainda procurando o hino urinário, um está conversando com o outro, um está cochichando com o fulano, não está prestando atenção. E aí, quando a organista termina a introdução, ele nem lembra que andamento que ela deu. Não. Esse é um trabalho que nós, encarregados, instrutores e instrutoras, temos que fazer. Quando a gente for trabalhar no ensaio do GEM, a irmã organista vai dar uma introdução agora. Agora eu vou tocar. Não ficou legal. Prestem atenção na velocidade que ela fez e vamos fazer igual agora. Se a gente trabalhar isso, ou seja, ficar atento ao andamento que é feito pelo organista na introdução do hino, com certeza isso vai nos ajudar. O Eliseu. Fala, meu irmão Eliseu. Tá sem microfone, irmão. Irmão Ibanez, Diga, meu tá me caro. ouvindo? Tá me ouvindo? Perfeito, alto e claro. Então, quanto é importante, né, nós, orquestra, chamarmos os irmãos, convidar a Irmandade para participar dos ensaios, né? É Inclusive verdade. essas irmãs, assim, que têm vigor para cantar, têm essa voz forte, né? Nós convidá-los para divulgar nos cultos, para que a Irmandade participe, para que possa haver um entrosamento entre a orquestra e a Irmandade, né? Que só nós músicos ensaiarmos não causa-se um efeito, né? Mas convidando a Irmandade, tocando junto e cantando junto, vai, acredito que vai haver uma melhora bem significante. Com certeza, irmão. Sem dúvida. Eu já tive casos em congregações aqui da região, onde tinha irmãos, irmãs que cantavam com uma voz assim poderosa. Eles têm esse vigor, mas totalmente fora do conjunto. E eles achavam que tava maravilhoso. Eles diziam, não, eu estou louvando a Deus, estou exaltando a Deus da minha alma. E a gente começou a fazer um trabalho junto com os encarregados locais, e disse assim, glória a Deus, irmão, irmã, o irmão e a irmã estão louvando a Deus de alma. Mas assim, ó, vamos pensar um pouquinho, vamos abaixar um pouquinho o nosso eu e vamos entrar no conjunto, ou seja, que não apareça só eu, mas todo mundo junto. Então, se cada um cede um pouquinho, e vou dizer assim, ó, e a mudança que teve foi assim, ó, extraordinária depois disso. Então, esse trabalho nos ensaios, que começa lá no GEM, com certeza, dos alunos, né, vai dar frutos, vai dar frutos. Bem lembrado. Vamos seguir aqui então. Aqui tem um videozinho, eu vou colocar para vocês aqui para nós assistirmos, que ele vai falar algumas coisas que nós já falamos, mas ele vai falar de algumas coisas que nós não falamos e vai dar alguns exemplos também. Vamos acompanhar com atenção aí, ó. Fase 15. Item 15.1. Andamento. Andamento é a indicação de velocidade que é colocada no início da peça musical. Em muitas peças, essa indicação de velocidade é feita com a utilização de expressões em italiano, como allegro, andante, presto, adagio, que indicam a vontade do compositor que a peça seja executada numa velocidade mais rápida ou mais lenta. Outra forma de indicar a velocidade é utilizando marcações de velocidade do metrônomo,
colocadas também no início da partitura. Nos nossos hinos existem marcações de velocidade mínima e máxima, que determinam a velocidade em que um hino deva ser entoado, sendo recomendado que a velocidade fique na média entre as velocidades mínima e máxima indicadas. Por exemplo, veja o hino 2, que tem indicação de velocidade de 60 a 80. Isso quer dizer que o hino pode ser executado em qualquer velocidade entre a mínima de 60 e a máxima de 80. Porém, a recomendação é que a velocidade fique na média, que neste hino é 69. Veja que a velocidade média é 69 e não 70. Para saber o motivo dessa diferença, assista o vídeo da fase 3, item 3.5 sobre o metrônomo. Um ponto importante: independente da velocidade, o intérprete deve manter o valor integral de todas as figuras. Em algumas situações, por exemplo, em hinos lentos, se verifica que o intérprete reduz o valor das figuras longas. E em outras situações, com hinos mais rápidos, se verifica que algumas vezes o intérprete estica, aumenta o valor das figuras longas. Isso não deve acontecer. Veja, por exemplo, as notas longas do hino 414, sendo executado na velocidade mínima de 54 semínimas por minuto. Note especialmente a execução das semibreves e a entrada na nota seguinte a elas. Percebeu que, apesar de ser um hino bastante lento, normalmente executado nessa velocidade na Santa Ceia, deve-se respeitar o tempo integral da semibreve, sem entrar de forma antecipada na nota seguinte? Da mesma forma, em hinos mais rápidos, não se deve esticar as notas longas, mas sim elas devem ser executadas de forma precisa e sem prolongamento, entrando na nota seguinte precisamente na métrica correta. Veja, por exemplo, o hino 205, na velocidade máxima de 56 semínimas pontuadas por minuto, que equivale a 168 colcheias por minuto. Note as notas longas com ligadura, que não devem ser esticadas, em especial note a entrada nas notas seguintes a essas notas longas.
Da mesma forma, na meia hora, em que há a execução numa velocidade mais lenta do que a velocidade mínima, a organista deve executar o hino respeitando a proporção entre os valores de todas as figuras. Ouça, por exemplo, a execução do hino em velocidade de meia hora. E qual velocidade escolher? Qual a velocidade correta para se tocar o hino no culto, já que existe uma variação de velocidades indicadas? Isso normalmente é ensinado pelo encarregado de orquestra nos ensaios locais. Isso envolve muitas vezes o tamanho da igreja. Por exemplo, um hino tocado numa salinha com 50 irmãos é normalmente executado numa velocidade mais rápida do que numa igreja com 1.500 irmãos. Existe também diferença entre o tipo do santo serviço, por exemplo, um hino tocado numa reunião da mocidade e o mesmo hino tocado numa santa ceia. Há também diferenças dentro do mesmo culto. Por exemplo, um hino executado no início do culto e o mesmo hino executado após a palavra. Por esse motivo, durante o culto, o intérprete deve ficar atento ao andamento, ao sentimento da irmandade, ao conjunto musical, pois pode haver uma variação de andamento. Essa atenção é essencial para que o músico não soe num andamento diferente do conjunto musical, tentando, por exemplo, estabelecer um andamento de sua preferência. Isso é especialmente importante quando o músico está visitando outras igrejas que não a sua comum congregação, e não deve tocar na velocidade em que estava acostumado a tocar na sua comum, mas sim deve ficar atento aos demais músicos para se adequar à velocidade daquela orquestra, auxiliando o canto daquela irmandade. E, por fim, uma das melhores formas de iniciar o hino numa velocidade correta é ficar atento ao andamento feito pela organista na introdução do hino, feita dentro dos limites das velocidades mínima e máxima. O músico deve acompanhar a introdução marcando a pulsação da velocidade, que é a base da velocidade a ser desenvolvida pela orquestra, e iniciar a execução do hino respeitando essa mesma pulsação. Legal, né? Fica perfeito assim, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, na nossa realidade, nem sempre é assim, né? E ainda bem que não é, porque daí a gente tem trabalho, tem coisas para trabalhar, né? Para resolver. E outra coisa, da mesma maneira que um músico e um organista não devem impor o seu andamento, a sua marcação, nenhum irmão ou irmã que canta também não deve impor o seu jeito que ele acha que tem que cantar aquele hino, com a sua voz poderosa e potente, do jeito que ele acha. Então, isso se aplica para os dois lados, tanto para quem toca,
como para quem canta. Nós não devemos, que às vezes a orquestra, a irmandade, como um geral, ela está numa certa comunhão, mas tem um irmão ou uma irmã que canta com uma voz poderosa, que impõe o seu jeito de ser. Também está errado. Cantando contraltino. E cantando às vezes vozes que não existem também. Então, ou seja, é um trabalho que nós temos que fazer que envolve todos os que tocam e todos os que cantam, para que a gente possa ter aquilo que a gente já estudou lá no Manual de Orientação Orquestral. Todos tocando e cantando a uma só voz. Acho Ou que seja, José falando. como fosse um só. Bom, Josué, tu queria falar alguma coisa? Ativa o microfone. Tá mudo? Tá sem som, meu irmão, tá sem som. Ah, ah. Clica no microfonezinho embaixo lá. Aí, Estava agora clicando no sim. errado. Ah, ok. Esse andamento é um assunto muito importante, como todos são. Mas eu já afirmei em alguns ensaios, pelo menos naquele momento, no meu sentimento, quando a gente falava das expressões solene, majestoso, com humildade, Que vai né? ser o tema do nosso próximo encontro, tá? Que é o módulo 16, mas pode continuar. Certo. Eu interpretei, por exemplo, que o andamento não tem nada a ver com essa expressão. Que a Isso aí, expressão é uma correto. coisa e o andamento é outra. Está certo, então? Corretíssimo, meu irmão, correto. Não tem nada a ver alho com bugalho. Tá bom, hein? Que bom, fico feliz que eu falei certo. Ok, Quando a gente fala do módulo 16, da fase 16, a gente vai ver exatamente isso, tá? Que a gente pode ter execuções fortes e execuções fracas com andamentos rápidos ou lentos. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? certo. Bom, o outro item que tem na fase 15 é as modificações de andamento, ou seja, a gente sabe que numa partitura musical existem situações em que aquela pessoa que escreveu aquela música, ele quer que se modifique aquela velocidade. E essa modificação de velocidade ela pode ser para a mais, para aumentar a velocidade dessa música, ou pode ser para menos, pode ser reduzindo a velocidade dessa música por um dado período de tempo, tá? E ele diz assim, ó, uma das formas dessa modificação é a fermata. A gente já estudou na fase 5. O que é fermata? É uma suspensão da execução, um prolongamento daquele valor daquela nota por um valor além do que ela vale, né? Então, vai modificar naquela figura só, ou seja, naquele instante daquela figura. Porém, nós temos expressões que modificam trechos da música e não uma figura simplesmente. Entre essas expressões, nós temos algumas que aumentam a velocidade e algumas que diminuem. No nosso inário, por exemplo, nós temos somente expressões que diminuem a velocidade. E entre elas nós temos o chamado poco ralentando, né? Que se escreve abreviado como poco ral, mas é poco ralentando, ou seja, é uma diminuição pequena e gradual da velocidade. E aí nós temos ali 3 hinos no nosso inário que tem melhor, são 3 hinos do nosso inário que tem essa mudança de velocidade, como se pouco ralentando, que sempre começa a partir da letra P, que nós já tratamos, inclusive, numa das nossas reuniões do setor musical aí, nos meses anteriores, sobre esse assunto, tá? Então, que diz ali, ó, como se faz a execução desse pouco ralentando, né? Então, imagine que o hino venha desde o início numa velocidade de 120, quando ele chega no trecho marcado com aquele quadrado quadriculado ali, né, pontilhado em laranja, tá na partitura aqui na tela, quando chega naquele momento, o músico vai fazer uma redução pequena e gradativa da velocidade, vai reduzir de 120 para 100
e vai terminar em 70. Ou seja, ele vai fazer uma graduação da diminuição da velocidade. Isso é o rallentando. Porque se a gente parar bruscamente, a gente tem outro tipo de expressão que é o ritenuto, que é uma diminuição muito brusca. Ou seja, ele está mostrando aqui, ó, tu vai cair de 120 para 102 e para 70. Claro que ninguém vai ficar marcando no metrônomo, né? Se é bem isso. Isso é simplesmente um exemplo didático de explicar isso, tá? Aí tem um vídeo que mostra isso, mas eu não vou colocar agora porque a gente já viu no nosso treinamento do MSA, então eu vou pular isso para frente porque acho que não vem ao caso. E agora nós temos então os solfejos, tá, pessoal? Para nós encerrar aqui a parte do módulo da fase 15. Opa, Antes de fazer o solfejo, o que a gente tem que cuidar muito quando a gente tem uma fermata, e essa fermata está dentro do trecho musical, a gente não fazer o ralentando depois da fermata. sim, que é um assunto que vai falar depois aqui. Ele vai falar antes do solfejo, tá? Então, antes do solfejo. Ah, verdade, verdade, verdade. Já tem que pular tudo, isso que eu comentei. Tá aqui, ó, perdão, eu me passei aqui, ó. Que são as modificações indevidas do andamento, é verdade, bem lembrado aí. Ó. Ou seja, é quando a gente muda o andamento sem que esteja escrito, né? Então ele dá alguns exemplos ali, ó. Por exemplo, no hino 1, né? Depois daquela fermata, lá, 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 a gente faz um ralentando que não existe. Lai, 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 lai. Ou seja, nós não devemos fazer esse ralentando porque ele não existe, né? E o que acontece? A gente volta com esse andamento lá no início. E exatamente, quando volta lá no começo, não volta a tempo, volta com a nova velocidade que a gente fez. Então, é bem lembrado essa parte aí. Esse videozinho eu quero colocar para vocês, então, dessa parte aí, ó, que tá aqui. Perdão. O Josué está Aqui. pensando. Estou Fase acompanhando 15, aqui no MSA, item acontece mesmo. 15.3. Modificação indevida de andamento. Como você viu no item 15.2, existem situações em que o compositor determina uma modificação momentânea do andamento, indicando isso na peça musical e que nos nossos hinos temos o pouco ralentando como única situação de redução de velocidade no andamento. Você também viu que, onde não há indicação de pouco ralentando, a velocidade do hino deve ser constante do início ao fim. O intérprete deve, por esse motivo, ficar atento à pulsação para não realizar o pouco ralentando onde não há essa marcação, especialmente após fermatas. Veja, por exemplo, o hino primeiro. Imagine que ele esteja sendo executado na velocidade média de 60 semínimas por minuto. No último sistema, há uma interrupção do andamento por causa da fermata. Como você já aprendeu, a fermata exige que o músico prolongue o som da nota, reduzindo a intensidade desse som e respirando em seguida. Porém, ao retornar à execução do hino após a fermata, o músico deve retornar na velocidade que vinha executando o hino desde o início. Neste exemplo, o músico deve retomar o hino após a fermata a uma velocidade de 60 semínimas por minuto. O que o intérprete deve evitar é realizar um pouco ralentando após essa fermata, reduzindo o andamento que vinha sendo executado no hino. Isso não só prejudica a retomada do hino na estrofe seguinte,
Neste exemplo, na velocidade de 60 semínimas por minuto, como também é uma modificação indevida de andamento, já que não há marcação de pouco ralentando nesse trecho. Ouça o exemplo com a redução indevida de andamento após a fermata. Ouça agora a forma correta, mantendo-se o mesmo andamento após a fermata. Essa atenção deve acontecer em todos os hinos, em especial nos hinos com fermata no último sistema. Porém, mesmo nos hinos sem fermata, não se deve fazer o pouco ralentando onde não há essa indicação. Para ficar mais claro, veja o exemplo do hino 411, no último pentagrama, onde muitas vezes o intérprete acaba reduzindo a velocidade do hino por também reduzir a intensidade do seu som, o que deve ser evitado. Ouça o hino na velocidade média de 60 semínimas por minuto, com a modificação indevida do andamento no final do hino. Na verdade, é interno isso, né? Agora ouça da forma correta, mantendo-se o mesmo andamento até o final do hino, ainda que haja a redução da intensidade do som. Dessa forma, o intérprete deve ficar sempre atento à manutenção da pulsação e do andamento do hino durante a execução, respeitando as indicações de andamento já estudadas. Pois é, gente, eu se fosse da minha opinião, eu botaria um ralentando no hino 1 e no hino 411. Fosse para minha escolha, né? Porque parece que fica melhor até, né? A finalização do hino. Mas não é o que está escrito. Então nós temos que fazer aquilo que está escrito, né? Vamos ter que trabalhar nessa parte aí. Deixa eu Então, ver. ficou muito claro que andamento, dinâmica e como fala? Intensidade. Intensidade não tem nada a ver, né, uma com a outra, né? Elas são totalmente independentes. Não, tu falou dinâmica, andamento e expressão, né? Expressão. Expressão, Dinâmica e expressão é a mesma coisa. É. É verdade. Muito bem. Agora nós temos os solfejos, né? E agora, gente, nas últimas fases do MSA são os solfejos mais difíceis, porque são as lições do antigo Bona, né? Aqueles que aprenderam o Bona, que nem eu, Josué. Acho que o Eliseu aprendeu o Bona também, né, Eliseu? Sim, eu também. O Ronaldo, acho que aprendeu o Bona também, né? Aprendi, mas não foi muito bom, não. Pois é, meu, mas agora tu vai ter que ser bom agora. Já, já
tem que correr atrás do prejuízo, né? É, eu sempre digo para os meus alunos, às vezes, assim, ó, mas irmão, não podia deixar eu passar agora. Eu falo assim, não, eu não vou deixar, sabe por quê? Porque lá na frente tu vai ser um instrutor também. E aí, se tu passar bem agora, tu vai poder ajudar lá na frente, senão tu vai sofrer o dobro. Então, aqui nós temos uma lição aqui, a 106, né, o exercício 106. Eu botei aqui o da clave de sol, mas o da clave de fá não muda nada, e nem na clave de dó, porque as notas são as mesmas, ou seja, o nome das notas é o mesmo, só vai estar escrito em posição diferente, mas vai manter o mesmo nome, tá? Então, eu coloquei só da clave de sol aí, ó. Então, a gente vai usar os movimentos no movimento do quaternário sem subdivisão. Não vamos fazer aquela asa de morcego aqui, né? Porque não dá, tá? Então vai fazer ela dividido por tempos. Aí eu vou colocar o áudio aqui para nós e a gente vai tentar acompanhar com a mão esse áudio dessa lição aí, ó. Vamos lá. Ele vai marcar vai marcar 12 pulsos e a gente vai sair daí, tá? Vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mi, fá, sol, lá, si, do, si, do, ré, mi, do, ré, mi, sol, si, 2, 3, 4, 5. lá, si, ré, do, si, 1, 2, 3, 4, 5, 6. do, ré, do, si, do, fá, do, si, lá, si, mi, sol, lá, si, do, ré, mi, ré, mi, do, si, sol, mi, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, sol, si, ré, do, si, fá, mi, ré, lá, ré, mi, sol, lá, si, mi, sol, si, sol, si, mi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e fermata no final. Só respirou muito ali, né? É, faltou fôlego. Ah, mas um compacto só? É. Um detalhezinho aqui, ó, gente, ó, que no último pentagrama, ó, aquele si, do, si, do, si, aqueles sis que estão ligados, como é que chama esse encontro de notas aí? É uma? É uma? Na segunda ligadura e terceira ligadura, síncopa. Isso, ó. Si, do, si, do, si. É Na uma. primeira não é porque é forte. Na primeira, porque já começa no forte, mas na segunda ligadura ali, ó, aquele si da segunda ligadura e o si da terceira ligadura, é uma síncopa, porque o som começa na parte fraca do tempo e se prolonga para a parte forte. Então, nós temos uma síncopa ali, né? Muito bem. E temos a lição 107, que é a antiga 90 do Bona, tá? Que agora ela tem bastante semicolcheia. Ah, tinha no MTS, também tinha. Ah, não lembro que número que era. Deixa eu ver. Eu não tenho MTS aqui para ver. Mas tinha também. Então, a lição 107 do MSA é a lição 90 do Bona, do antigo Bona, né? Também é 12 por 8, também vai ser 4 tempos, né? Um, dois, três, quatro, um. Só que agora tem bastante semicolcheias,
aí, né? Então, vamos escutar aqui ela contando 12 pulsos e aí começando, tá? Vamos lá, então. Do, mi, lá, si, do, ré, mi, lá, fá, lá, mi, ré, mi, do, mi, si, mi, lá, si, do, mi, fá, lá, mi, do, si, sol, mi, ré, mi, fá, mi, lá, sol, si, fá, si, mi, sol, lá, si, ré, fá, mi, ré, do, mi, lá, si, do, ré, mi, lá, fá, lá, ré, mi, do, do, mi, lá, si, do, ré, mi, lá, si, do, ré, mi, fá, lá, mi, do, lá, mi, do, fá, mi, ré, si, lá, mi, fá, mi, ré, mi, lá, si, do, ré, sol, lá, mi, fá, mi, ré, mi, lá, do, ré, mi, si, do, Um, lá. dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, terminou. Então, vocês viram qual é a diferença dessa para a anterior? Ela ficou mais lenta. E isso é um dos segredos, tá? Se vocês quiserem manter a mesma velocidade que vocês fizeram a 106, quiser fazer 107, vai ser complicado, tá? Vai dar um trava-língua. Pom, 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 pom. Então, claro, porque são figuras de menor valor, então diminuam a velocidade. O aluno às vezes fica ansioso, a aluna fica ansioso, né? Do, mi, lá, si, do, ré, mi, lá, fá, lá, mi, ré, mi, si, mi, do, mi, lá, si, do, mi, fá, lá, mi, do, lá, do, si, sol, mi, ré, mi, fá, mi, lá. E aí, de repente, ele dá uma trupicada no meio do caminho. Então, diminui a velocidade que vai ficar mais fácil, certo? Esse é um dos bons conselhos que a gente pode ter. Deixa eu ver se tem mais. Opa, não, terminou, né? Só 107. Gente, alguma colocação, alguma coisa? Ô, mas, Vanessa, eu tenho uma dúvida. Diga, meu caro. Tem algumas lições que às vezes aparecem aquelas expressões andante, enfim. Tem alguma tabela, Ah, alguma forma de nós nos guiarmos o que que tem que cobrar, qual a velocidade? sim, existe uma correlação entre. Você quer dizer, uma correlação entre essas palavras e o metrônomo, por exemplo, é isso? Isso, exatamente. Ah, o Alegro fica entre dois limites. Sim. No MSA, eu A acredito gente que não não tem. tem, mas no MTS tem. No MTS tem. Aí Está lá está no no apêndice, apêndice. na página 83 do apêndice. Na página 83 do apêndice do MTS, existe isso. Depois eu posso pegar, eu vou fazer um print dessa página e vou colocar no grupo para que todos possam se beneficiar disso, tá? Mas existe sim, Abner, uma... Não é uma relação assim, ó, exatamente matemática, tá? Mas ela serve como uma base, certo? Uma base para tu te basear. Por exemplo, o hino nacional brasileiro, todo mundo conhece o hino nacional do Brasil, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Esse é uma música com velocidade, está escrito lá, alegro. E se tu for pegar a partitura do hino nacional brasileiro, ele está 120 semínemas por minuto. É o mínimo do andamento rápido. Exatamente, que é um O hino, andamento nacio- alegre. o hino nacional brasileiro existe dois andamentos. É o andamento Isso, para canto e o andamento para continência. isso, para execução só instrumental, né, Eliseu? Isso. Quando tu vai prestar para uma autoridade, para uma coisa. Explica mais esse detalhe para nós, meu irmão. Fala que tu foi militar, tu conhece bem a fundo esse assunto aí. Conta para nós aí.
O hino nacional brasileiro, ele, como eu falei antes, ele tem dois andamentos, né? O primeiro andamento é para canto. Ele é cantado todos. Todos cantam a primeira parte e a segunda parte. A segunda parte, o segundo andamento, ele é para continência de autoridades, hasteamento de bandeira, e não para canto, não se canta. Por quê? Porque o segundo andamento ele é muito rápido, é o que o irmão falou. Ele tem Uhum. uma velocidade mais rápida, é difícil de cantar. Então, existem essas duas diferenças, né? É bem basicamente isso, né? Para quem não Muito conhece muito. bom. Muito bom, senão a pessoa, em vez de cantar o Viro do Ipiranga, vai cantar o Viro do Pitanga Bergamota, né? Vai dar complicação daí, né? Isso. Outro detalhe, se vocês pegarem o metrônomo digital, a velocidade mínima dele é 30. E o metrônomo mecânico é 40. O digital vai até, se não me engano, 340, acho que 240 ou 340. O mecânico vai a 208. Tá? Tem essa diferença. E por isso que muitos dos nossos hinos lá, foi usado o argumento que a pulsação está baseada na figura que maior número de figuras daquele estudo lá, é porque foi se baseado no metrônomo mecânico. Inclusive, aquele hino que estava lá, assim, que botou entre 60 e 80, a velocidade média seria 70. 70. Mas por que que eles colocaram 69? Porque no metrônomo mecânico não tem 70, tem 69. Então eles colocaram 69 porque no metrônomo mecânico só tem 69, E a entendeu? próxima é 72, fica muito longe. É, justamente. Mas se tu tem um digital, tu pode colocar 70, mas se tiver um mecânico, tem que ser 69. Então, para evitar qualquer dúvida, os irmãos colocaram lá a velocidade média como 69, tá? Só para esclarecer esse detalhe. É, depois a gente pode colocar essa imagem, esse print para vocês terem essa visualização aí, desse detalhe aí. E aí, meus irmãos, mais algum comentário? Esse é um assunto tão importante, né? Tão importante, tem tantas nuances. Claro que o nosso aluno, quando ele chegar nesse ponto, é um aluno de nível avançado, tá? É um aluno que Ele está já se preparando toca para na fazer reunião prova. ele está se preparando para o teste para culto oficial. Ele já toca na reunião de jovens e menores, ou ela já toca na reunião de jovens e menores, e ele está se preparando para fazer o teste para culto oficial, e posteriormente ele vai fazer a oficialização, ele vai revisar todo o MSA, né? Mas para fazer o teste para culto, ele já tem que ter o MSA completo. Então é um aluno que vai estar se preparando para tocar no culto. Então é um aluno já avançado. Mas é esse o momento de nós colocar dentro da cabecinha dele ou dela esses conceitos, né? Olha, andamento não é o jeito que eu acho que tem que ser. O andamento é uma coisa do conjunto. Temos que tocar um escutando o outro. Então a gente consegue já trabalhar esses detalhes. Por quê? Porque antes ele estava preocupado. Será que eu estou dando o sol sustenido? Será que eu estou no Fá bemol? Será que eu tô? Tem tanta coisa para se preocupar que a gente às vezes releva essas coisas de andamento e tal, porque ele tem outras dificuldades. Mas nesse nível onde ele e ela já estão, eles já venceram essas dificuldades. Então agora a gente pode aprimorar mais. Olha, agora não é só dar a nota sustenida correta, não é só observar isso, aquilo. Agora você tem que escutar o outro também, que antes ele não se preocupava, ele escutava ele, né? Será que eu estou tocando certo? Mas agora é o momento que ele, além dele tocar certo, ele tem que se preocupar de ele estar junto com os outros, junto com os demais, para fazer aquilo que a gente chama de conjunto, de harmonia. E é uma coisa interessante porque é uma coisa que no passado, há 20 anos atrás, a gente não trabalhava com os nossos alunos, isso aí, ó. Quem é mais antigo, que nem eu, né? Que eu acho que são poucos aqui os que têm cabelo branco, tirando o Josué e talvez o Ronaldo. Não, o Ronaldo ele pinta o cabelo, ele não tem cabelo preto, né? É branco. Tô brincando, tá? Tô brincando. É... Tô brincando, tá, meu irmão? Eu sei, Olha só, eu
não pode revelar isso em público, irmão. Essas coisas aí. Mas tu sabe que o meu também eu pinto, só que eu pinto de branco, né? Então, Ah, é, tá na moda agora, né? bem isso aí. Não, Aproveitando esse assunto do humor ibanês, essa semana eu dei aula para uma aluna que ela vai começar a se preparar para culto, teste para culto. Em um hino, nós ficamos 40 minutos estudando o hino. 40 minutos. A previsão para a aula da semana seriam 3 hinos. Nós estudamos 3 hinos. A gente conseguiu estudar um hino. Aí o Meu Deus. Vanessa estava em casa. O Vanessa estava em casa, ele ouviu, né? E aí ela falou assim: Nossa, o andamento. Quando ela abriu o hino, ela falou: Esse hino aqui é fácil. Eu falei, então tá. Aí fizemos leitura rítmica, leitura métrica. Aí a gente foi para o órgão. Quando a gente foi para o órgão, a mínima do hino é 72. A gente não conseguiu fazer a 60. Ela saiu daqui com menos de 60 por hora. Então, quando a gente fala assim, é fácil, é fácil, não é fácil, né? Então, esse preparo para o culto, a irmã Beres falou, realmente, nós organistas, a gente exige um pouquinho mais, porque a nossa responsabilidade é bem maior do que dos irmãos. Se os irmãos, se a orquestra tiver que dar uma introdução, o músico não vai dar a introdução sozinho. É rara a igreja que o músico dá a introdução sozinho, né? O organista não, o organista, ela vai estar exposta, ela é a solista. É o único momento que nós temos um solista na congregação. Então, quando a gente fala assim, tem que fazer a leitura métrica, tem que fazer a leitura rítmica, não é porque a gente está brincando, está exigindo. Tem que fazer do inário também? Tem que fazer também, porque o inário é que a gente vai executar. Nós vamos executar o inário na congregação. Mas eu posso passar por cima do MSA, no caso de vocês. Não, não pode passar por cima, tem que fazer também. Mas o mesmo que você cobrar no MSA, cobre um pouquinho a mais no hino. Exige um pouquinho a mais essa leitura rítmica, um pouquinho mais veloz, um pouquinho mais de dedicação do que no MSA. Porque ele não vai executar MSA, ele vai executar o inário. muito bem, é isso aí mesmo. É, Vocês perdoam, tá? Às vezes a gente faz umas brincadeirinhas aí de isso, aquilo, mas não tem nada a ver, tá? Eu não tenho nada de contra quem faz isso ou aquilo, só para descontrair. Mas para nós encerrar. O Vaguinho tá tomando mate ali, ó. Vaguinho, tem alguma coisa para falar para nós aí, ó, para ensinar para nós aí, ó? Ligar o microfone. Não, irmão, só aprendendo hoje. Glória a Deus. Então, mais algum comentário, pessoal? Mais alguma coisa para nós não se estender demais? Alguma outra opinião, alguma outra coisa? Tudo tranquilo? Eu gostaria de encerrar, então, para nós. Vamos compartilhar um hino conosco, porque de tudo que nós falamos agora, eu acho assim, a gente pensa assim, ó, meu Deus do céu, mas e como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer aquilo? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu tenho dificuldade, eu tenho dúvidas, né? Eu queria compartilhar um hino agora para nós encerrar. Nós podemos acompanhar ele. Vamos acompanhar as palavras desse hino e nós vamos ver que o que mais importa em nós não é só aquilo que a gente faz, mas é aquilo que a gente deseja fazer. Vamos acompanhar junto aí, ó. Tá bom? Vamos lá.
Certo, gente? Então, muitas vezes nós desejamos que o nosso aluno, nossa aluna, ele se desenvolva, progrida, seja um excelente músico, um excelente organista, em todos os aspectos, né? Tanto musicais quanto espirituais. E às vezes isso não acontece do jeito que a gente espera e a gente acaba meio que frustrado. Mas é importante, se nós meditarmos, como diz no hino, né? Se nós desejamos sempre, a cada dia mais, é, viver isso, essa nossa vontade, mesmo que seja na luta, mesmo que seja no momento da tristeza, mesmo que seja no momento que não dá certo, nós podemos descansar em Cristo Jesus, porque nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Ou seja, nós não fomos omissos, né, naquilo que nós queríamos fazer. E aí no coro ele fala tudo isso aí. Como é que a gente pode fazer isso aí? Quando nós nos consagramos de corpo e alma aquilo que nós queremos fazer. Nos consagramos espiritualmente para servir a Deus, mas nos consagramos também fisicamente, materialmente, ensinando a música da melhor maneira que a gente consegue fazer. Ou seja, consagrando todo o ser. Não é só ajoelhado, orando, é, seja lá fazendo. Não, é em tudo. E esse em tudo inclui também o ensinar a música. Então, se nós consagrarmos todo o nosso ser para servir a Deus, até na fase do ensino da música, com certeza Deus vai nos ajudar. Como diz no hino, né? Poderemos descansar, porque mesmo na tribulação que nós, ou na tristeza, ou no desânimo que nós tivermos que passar, Deus irá nos proteger. Deus nos vai encher de forças, porque eu digo para vocês, quem é de nós? Se alguém te falar que não, eu vou dizer assim, ah, então, irmão, irmã aí, você é um privilegiado. Se aquele que nunca pensou na mente dele, só, ah, acho que eu vou largar a mão de tudo, eu vou desistir. Não dá. Essa turma aí, esse pessoal, aquele irmão, aquela irmã, não dá. Quem de nós nunca passou isso na mente? Já passou. Mas quem vai guardar o nosso coração para que isso realmente não aconteça? Porque, na verdade, se nós fizermos isso, nós estaremos cometendo um pecado perante Deus, porque nós estaremos abandonando uma alma, né, que deseja servir a Deus. Quem vai guardar o nosso coração desse sentimento de não pecar a Deus? É só Jesus Cristo, Criador, né, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É só eles que podem. Então, tudo que nós não pudermos fazer, desde que nós façamos a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa. Tudo aquilo que nós não pudermos, está fora da nossa, vamos entregar na mão de Deus. E Ele vai nos ajudar e vai, com certeza, se for da sua vontade, se aquele irmão ou aquela irmã é um determinado, escolhido para louvar a Deus, vai dar certo. Porque às vezes também acontece, né? Do menino, da moça, do moço, do adulto, do velho, da velha, quer, ele deseja servir a Deus na música, mas às vezes Deus não tem esse plano na vida dele. Deus tem um outro plano na vida dele. E ele não vai para frente. Não vai, e desiste. E já aconteceu isso comigo. Irmão que tentou uma, duas, três vezes, não foi. E ele se frustrou. E ele dizia, irmão, mas como é? Não fica em paz, irmão. Deus pode ter um outro caminho na tua vida. E Deus teve. Depois Deus separou ele para uma outra função. Alguns foram para trabalhar na parte administrativa da obra, que é muito importante também. É essencial. Outros, Deus separou, foram trabalhar no ministério da palavra. Outros, Deus separou, foram para o ministério da porta. Você diz, mas o porteiro não é. Não. O porteiro é muito importante na obra também. Muito importante. Então, cada um, às vezes, Deus separa para uma coisa. E nem todos vão ser músico e organista. Então, a gente não se frustre com isso, né? Vamos fazer a nossa parte bem feita e o resto deixando na mão de Deus. Mais algum comentário, meus queridos, queridas? Niente? Rien? Tout à fait? Muito bom. Ó, o Vaguinho quer falar alguma coisa ali, ó. Je peux O parler, mate mon está frère. pronto, é Ah, só vir, o mate está pronto. ah.
Muito bom, meus caros. Então, se ninguém mais tem nada para falar, vamos encerrar por hoje, né? Agradecendo a todos, dizendo que Deus abençoe e nos vemos no próximo dia, que é o dia. Deixa eu olhar aqui no meu. Deixa eu olhar aqui no meu MSA. O nosso próximo dia 9 de novembro. 9 de novembro. E aí nós encerraremos essa fase, né, de treinamento do MSA e veremos o que Deus vai preparar para nós no ano vindouro. Tá bom, meus caros? Minhas caras? Acho que a gente não pode parar, né? Creio que não. Deus vai preparar outras oportunidades com outros argumentos. Vamos lá, vamos ver o que Deus vai nos preparar, né? É sempre, eu digo assim, ó, é sempre um prazer muito grande estar com vocês. Hoje, desde manhã, eu estava participando de uma reunião também online com um grupo de musicalização. E assim, como é bom interagir com as pessoas e a gente está sempre aprendendo, né? Não cessa nunca de aprender. Certo, meus caros? Então, Deus abençoe a Deus todos. Bom abençoe. final de Amém. semana. Deus Amém. Deus abençoe. abençoe. Amém. Amém, Até a irmão. Amém. Deus próxima. abençoe. Amém. Amém.